Olá pessoal, nós vamos falar hoje do capítulo 53 do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Paz, que tem a passagem do Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 21, que diz: Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Ele falou outra vez, porque já havia falado muito sobre paz. Eu vos dou a minha paz. Eu não vos dou a paz do mundo. E nesse momento, novamente, ele falou de paz. Mas tem uma sutilidade nessa fala, porque ele não falou estejam em paz. Ele falou sejam paz. Seja paz. Seja convosco. Ser é diferente de estar. Estar feliz é uma coisa. Ser feliz é outra. Estar em paz é um momento. Ser paz é duradouro. E nesse momento, por que ele disse isso? Porque ele havia ressuscitado. E os espíritos estavam com muito medo, com muitas dúvidas, com muitas incertezas reunidas com Pedro, numa casa, com medo de sair à rua, porque os judeus estavam atônitos e eles estavam com muitos receios. Pior ainda, depois que Maria Madalena percebeu que o corpo de Jesus havia sumido do sepulcro. Aí os judeus iam pensar que eles tinham tirado o corpo de Jesus do sepulcro. E isso aumentou ainda mais o medo e a dúvida. Mas Maria Madalena disse a eles que o mestre falou que estaria com eles ainda naquele dia. E assim aconteceu. Ele apareceu no meio da tarde a todos os discípulos. Não falou muita coisa. Não impôs nenhuma regra, nenhuma condição. Não criticou. Não repreendeu. Não falou coisas de magia. Ele simplesmente falou: paz seja convosco. Porque o mais importante era ele estar ali provando a sobrevivência da alma, a vitória da vida após a morte. Isso era o mais importante. E no meio de tudo isso, ser em paz. Se pararmos um pouco a história nesse momento, e vamos trazer um pouco para o nosso mundo atual. Nós estudamos bastante sobre a certeza de que vivemos num mundo de provas e expiações. E que a Terra já estaria caminhando por um mundo de regeneração. Mas quando vemos todas as distorções que existem, os contrastes, os extremos, a agressão ao planeta, ficamos com muitas dúvidas desse mundo de regeneração. E como isso poderia ocorrer? Se ocorresse um terremoto, um maremoto, um tsunami no planeta todo, ou uma guerra nuclear disparada por algum inconsequente que apertasse um botão e que o outro, para defender, também apertasse, e os mísseis fossem para lá e para cá e destruíssem todo o planeta e começasse tudo de novo. Mas não. A bondade do Pai nos trouxe um momento para reflexão. A bondade do Pai fez com que parássemos alguns poucos dias
através de um vírus, que é preciso uma célula para ter vida. Mas incrível. Não atinge animais, não atinge as plantas, nem a água dos rios, nem a água do mar, nem o ar. Apenas seres humanos. Sem ver a classe, sem ver a cor, sem ver a raça, sem escolher o continente. De repente, o mundo para. Os rios estão mais limpos, o ar está melhor, a terra está mais calma, e os lares, com as famílias reunidas, começam a mostrar pontos de luz no universo. E também vivemos dúvidas, angústias e incertezas. Se Jesus entrasse no nosso lar, com toda certeza ele falaria: a paz seja convosco. Todos pedem uma cura, todos querem mais, todos pedem a Deus. Mas, lembrando muitas coisas que nós estudamos, se temos consciência, temos livre-arbítrio. E tendo livre-arbítrio, nós escolhemos estar aqui agora. Porque somos importantes para esse momento. Estamos vivendo também uma coisa que a gente estuda muito, que é ação e reação. Porque tudo está nos extremos. A terra não aguenta mais, a terra está saturada. A produção está abusando. O abate, as plantações, tudo sendo levado ao extremo do extremo. Outra coisa que também nós estudamos bastante, a fé raciocinada. Não se pode negar a ciência. E a ciência tem que guiar, tem que ser um norte para a nossa fé. Porque se a fé for cega, será como uma faca amolada. E temos que nos manter em oração, em pensamentos positivos, alegres, para que possamos gerar uma sintonia e um campo vibratório elevado. Porque precisamos dos irmãos de luz. Porque senão, atrairemos os irmãos da sombra. Então é importante que a gente perceba isso. Estamos em meio a muitas mudanças. Amor, solidariedade, e vivendo a dificuldade de estarmos presos. Mas qual é o nosso problema? É porque nós estamos acostumados a ir para a rua e trabalhar e ficar fora, e isso nos faz falta, sem dúvida. Mas o mais difícil é ficar interno. Com algumas pessoas, ou às vezes até sozinho. Podemos assistir muitos filmes, ler vários livros, mas em algum momento teremos que olhar para nós mesmos, como se a casa fosse recheada de espelhos. Eu posso disfarçar, mas uma hora eu vou ter que parar, olhar para mim, olhar no meu íntimo, no mais profundo que existe em mim, e refletir quem eu sou, quais são os meus valores, o que eu quero, o que eu posso fazer de melhor para mim, o que eu posso fazer de melhor para os outros. Quem sou eu? E sabe qual é a continuação desse versículo 21 de João? Ele diz exatamente: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Ou seja, depois que ele falou, paz seja convosco, ele disse, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Ou seja, vamos à luta. Eu os convido a divulgar a palavra,
a praticar os ensinamentos. Vamos à luta. É certo que muitas mudanças nesses períodos vão ocorrer, mas não sejamos ingênuos. Muita gente, aqueles que já eram mais conscientes, ganharão um aumento contingencial nas pessoas mais conscientes deste planeta. Sem dúvida, nada mais será igual como era antes. Mas também, infelizmente, os que eram egoístas, uma parte deles ficará mais egoísta. E tem uma outra parte que vai ficar indiferente, que vai para onde bateu o vento. A mudança nunca é plena, infelizmente. Moisés caminhou 40 anos no deserto após o êxodo do Egito. Num deserto que até é pequeno, 40 anos, ele se perdeu? Não, ele caminhou 40 anos, porque em 40 anos ele mudaria a geração. Porque quem tinha 30, acostumado aos costumes egípcios de politeísmo e tudo mais, morreria no deserto caminhando. E a geração que nascesse no deserto saberiam das histórias do Egito, mas não das práticas vivenciadas. Porque quando Moisés subiu no monte para receber as tábuas ali, ele ficou 40 dias. E eles construíram um bezerro para louvar e questionar tudo o que Moisés tinha feito. A mudança, ela é árdua e exige muita luta, muito amor, muita sinceridade consigo próprio. E parafraseando Gang, sejamos a paz que queremos no mundo. E tem uma pequena historinha das 3 pinturas num concurso, que a primeira pintura era um campo maravilhoso cheio de flores. Um outro era uma montanha cheia de árvores com pássaros voando. E um terceiro era uma rocha com a água batendo. E por incrível que pareça, o juiz elegeu esse terceiro quadro como o mais bonito, e os outros 2 pintores questionaram: como assim? Olha esse mar revolto. E o juiz falou: vocês perceberam que ali no meio da rocha tem um ninho de um casal de pássaros com seus filhotes em perfeita paz. Sabe por quê? Porque eles não têm dúvida no seu íntimo. Porque a força das águas batendo na rocha, a rocha é mais forte. A rocha da segurança. A rocha me abraça e me recebe como filho e me protege. Que nós possamos perceber a rocha e o quanto nós estamos alinhados com essa rocha que suporta tudo. E qual é a nossa parte? O melhor antídoto para tudo isso é a paz. É a paz. É a paz. A paz seja com todos nós. Que assim seja. Em Deus, nosso Pai.